Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adalberto Benhaja, CVO da Biker. A gente começa agora mais um episódio do Bikoncast. É o nosso 5º episódio e sempre trazendo aqui gestores do mercado de segurança para compartilhar conhecimento, para a gente conhecer um pouco mais deles. E hoje eu tenho uma honra absurda de trazer um cara que eu admiro, um líder do nosso segmento, um amigo, Geroncio Pereira. Cara, super prazer estar com você aqui. Seja muito Prazer é todo bem-vindo. meu. Obrigado pelo convite. Obrigado não só pelo convite, mas assim, né? Sempre que eu tenho oportunidade, quando encontro você, eu agradeço por todo esse movimento, né? Que você, junto aí com outros nomes, né? O Clebão, o Cris, aí Legal. vocês puxam aí, então assim, para o nosso segmento, esse movimento aí que você está encabeçando é muito importante. Legal, eu que agradeço. O Geroncio Pereira, que é supervisor de proteção patrimonial da General Motors. E aí, hoje aqui ele vai compartilhar um pouquinho mais da trajetória dele e tudo mais. E aí eu já vou começar te pedindo isso, Geroncio. Enfim, para quem eventualmente ainda não conhece o Geroncio, que eu acho pouco provável, mas eventualmente quem ainda não teve a oportunidade de conhecer mais a fundo sua história, conta um pouquinho pra gente. Quem é o Geroncio Pereira? Boa, legal. Eu sou Geroncio Pereira, né? Sou nascido no Cabo de Santo Agostinho, né? Uma cidade da região metropolitana de Pernambuco. Boa. Apesar desse sotaque gaúcho, né? Eu sou pernambucano. Então, quase que eu caí nessa. É quase igual. E tô nessa jornada aí desde 2006, né? Foi quando eu ingressei nas Forças Armadas, né? Passei 8 anos como oficial do Exército. E na saída aí do Exército eu fiz essa transição de carreira, né? Para o mundo privado e dentro da segurança corporativa, né? Tive passagens aí na fábrica da Jeep antiga FCA, né, Fiat Chrysler, hoje é Stellantis, né, e passei 5 anos. Atualmente eu estou na General Motors, já são 6 anos também aí. Então, Legal. basicamente, 11 anos de carreira privada, 11 anos de indústria e 11 anos de indústria automotiva. Caramba, que bacana, bem legal. Agora vamos lá, fala um pouquinho pra gente sobre essa formação, né, nas Forças Armadas, enfim. A gente até vê que hoje muitos gestores e líderes das equipes de segurança nas grandes empresas têm essa trajetória de ter passado pelas Forças Armadas. E cada dessas pessoas que eu converso pode parecer incrível, mas nunca vem o mesmo insight, o que ele mais traz dos aprendizados nas Forças Armadas para o mercado corporativo. Isso é muito legal, porque então mostra que realmente lá se vivencia coisas bastante heterogêneas, diferentes, e aí cada um absorve aqueles conhecimentos que mais compatibiliza e tudo mais. Conta um pouquinho dessa trajetória e até o que te fez você querer entrar nisso, né? Por que você quis entrar nas Forças Armadas? Cara, falando referente à formação, né, eu acho que assim, apesar de ter sido oficial temporário, né, então eu fiquei o tempo máximo lá, que foram 8 anos, é um tempo razoável, e isso me permitiu passar por diversas áreas, né? O Exército, invariavelmente, ali, o que chama de ficando mais antigo, né, ao longo do tempo, ele vai te dando novas responsabilidades, né? Então, eu fiz a minha formação, né, como aluno oficial, onde a gente pega a formação básica mesmo ali de militarismo, mas depois você segue, né, para servir na tropa de fato. E aí você começa, né, com responsabilidade de comandante de pelotão, mas em todas elas você vai trabalhar muito a sua liderança e o contato com as pessoas. Eu acho que isso, como você falou, para mim foi o principal. Foi o que assim, eu trago até hoje, que assim, as pessoas são a base. Então, se você não conseguir liderar, se você não conseguir engajar, se você não conseguir dar propósito às pessoas, você não vai conseguir conquistar muita coisa. Sozinho não chega em lugar nenhum. Então, para mim, isso foi o maior aprendizado, né? Foi poder aprender, de fato, né, a liderar e a relacionar com pessoas e de diferentes tipos, né? Porque, se você tiver ideia, na unidade que eu servia, chegavam cerca de 200 novos recrutas todo ano. Então, são 200 novas pessoas, 200 novas histórias, né, situações, cada dali você tem que aprender a conviver com aquilo ali. Então, assim, é uma escola fenomenal para mim, nesse tipo, assim, para aprender a fazer gestão de pessoas, liderança de pessoas. Isso é o que eu trago, né, como o maior ganho, né, de vida, né? Então, que eu acho que para todo mundo é isso, né? Até a adaptabilidade no mundo corporativo vem por conta das soft skills que a gente absorve lá. Né? Porque se você for olhar, não tem tanta relação, né? Apesar de ter um grande número de
militares aí no mercado de Não segurança deveria privada. ter tanta conexão assim. Não tem, pelo menos porque, assim, principalmente das Forças Armadas, porque trabalha com defesa. Tá. Né? A missão das Forças Armadas é defesa, né? Não é segurança ali propriamente dita. Né? A gente faz segurança das instalações, faz tudo, mas não da forma que é feito no setor privado. Né? Então tem uma relação, mas não é algo que já está interligado ali, né? Implícito uma coisa na outra. Talvez sejam mais as questões de procedimento, de estruturação, e isso é o que o mercado corporativo acaba vendo valor? Eu acredito que sim, porque, como eu te falei, nos 8 anos que eu estive lá, eu passei por diversas funções, comandante de pelotão, chefe de seção, e aí você põe tudo que é tipo de seção, seção de pessoas, seção de aquisição de materiais, seção de operações, então eu fui por muito tempo aí chefe de seção de operações e finalizei meu tempo de serviço como subcomandante da unidade que servi, inclusive tirando férias do comandante, então tem lá, inclusive que eu fui comandante da unidade, né? Então, foi um período que eu aprendi a sair desde o operacional, né? E tive também a oportunidade de participar lá da estratégia, né, da unidade, já ainda também como oficial, né? E nesse período que eu servi. Então, isso aí é uma bagagem que a gente traz, né? Também quando chega no mundo corporativo, né? Legal. E aí, como que vem a oportunidade de ir para o mercado corporativo? Foi algo que você pensou, planejou, é isso que eu quero, aconteceu? Como que foi? E os impactos, né? Beleza, agora estou no mundo corporativo. Eu te falo que não foi nada planejado. Assim, eu tinha outros planos para quando eu acabasse meu tempo de serviço. Já estava me planejando ali para outras questões, até empreender de fato. Legal. Mas nos últimos meses, quando eu já estava para sair, surgiu essa oportunidade, né? Como eu falei, né? Eu sou de Recife, do Cabo lá, né? Mas próximo a Recife, então eu servi todos os 8 anos numa unidade em Recife. Legal. E foi bem no período que a antiga FCA, né? A Fiat Chrysler, hoje a Stellantis, estava implementando a fábrica da Jeep no estado de Pernambuco. E foi feito, né, uma busca por militares para compor a equipe de segurança privada da fábrica. E aí surgiu a oportunidade, assim, nos últimos meses, eu ainda estava no Exército fazendo processo seletivo para entrar na área corporativa e nesse segmento que eu não tinha, assim, não era algo que estava em mente. Mas só que aí, depois que entrei, eu não pretendo sair mais também, né? Tem isso. Procuro aprender cada dia mais, né? E cada dia eu gosto mais da área. Então, assim, eu me identifiquei bastante com a área. Então, algo, apesar de não ter sido planejado, foi algo que aconteceu aí de forma bem positiva. Que legal. Tem um ponto que eu gosto sempre de colocar para os profissionais do mercado, é que, assim, não existe uma formação já descrita previamente para alguém entrar no mercado de segurança. Normalmente, o profissional do mercado de segurança, ele vem de outras formações, ou de uma formação mais técnica, engenharia, eletrônica, ou ele vem de uma formação mais militar, né? E aí ele entra no mercado de segurança corporativo, privado, e aí ele começa a gostar, pegar gosto para coisa, e aí deslancha e traz informações, contribui com o segmento e decola. Só que assim, ao mesmo tempo, isso é bacana, mas por outro lado, às vezes fica de que, pô, você não vê um adolescente falando, cara, eu quero trabalhar no mercado de segurança. Não é, né, o comum. Normalmente ele pensa em outras coisas. Aí depois entra no mercado de segurança, mesmo que tenha muitos desafios, é um segmento, como você falou, não pretendo sair, porque ele faz muito sentido. Você, como um profissional de gestão, né, que está no mercado de segurança, o que falar para eventualmente quem está assistindo entender o quanto pode ser uma opção? Considerar o mercado de segurança é algo que pode fazer muito sentido. Cara, eu acho... Ou não também, né? Aí é sua opinião faz mesmo, total sentido, né? E assim, aquilo que eu comentei no início, esse tipo de movimento que você puxa, por exemplo, né? Isso aqui, né? Todos os eventos que a gente vem acompanhando, que está vendo, isso vai ser fundamental para a médio prazo, não vou falar a curto, mas a médio e longo prazo, isso se tornar uma opção bem viável, né? Para um jovem ele querer seguir uma carreira dentro do mercado de segurança. O que falta, e eu acho que o que faltava, na verdade, era essa união, esse maior espírito de colaboração e menos competição que o mercado, eu acho que
por ser assim, acabava segregando e É não fácil. tinha uma unicidade. Você olha engenheiro, tem o CREA. Você olha medicina, tem lá o conselho. Você olha o advogado, tem o conselho. Você olha segurança, Cada um num canto. cada um no canto, cada um que queira, né, fazer uma associação, cada um que queira participar de um fórum, entre eles mesmos a gente vai canibalizando, né? Então, mas eu acho que isso está mudando, né? A gente já vê aí diversos movimentos, né? Como eu repito, né? Isso que você puxa, isso vai acabar trazendo essa união a ponto do pessoal entender que, ó, ou a gente se junta ou a gente vai ficar sempre ali sendo uma segunda opção. Sim. Então, mas eu acredito que a médio e longo prazo, com esse movimento que eu vejo que está acontecendo agora, isso vai ser uma opção, vai ser uma carreira prevista e que vai despertar aí o interesse da turma que vai chegando depois. Legal, Né? isso é bacana. Que é realmente para a gente entender, assim, normalmente existe as concorrências, seja de todo o setor, seja no cliente final, enfim, você está na indústria automotiva, você poder se relacionar com outros gestores Sim. de segurança que estão na indústria automotiva, assim como o integrador, o fabricante, enxergar que a concorrência existe, ela é saudável até, mas que não pode gerar uma sensação de inimigos, né? Sim, até Pelo porque as contrário. dores são as mesmas, por exemplo. Se Exatamente. você for, não 100%, mas se você pegar um gestor de uma indústria automotiva, seja ele, né, da que eu trabalho ou da concorrência, ele vai ter processos e vai ter muitas dores similares à que eu tenho, né? E que não necessariamente são dores que vai estar ali diretamente ligada à estratégia, ao sigilo da informação. Então, muitas vezes são procedimentos e questões corriqueiras do dia a dia que não custa nada, né? A gente ter essa troca de informação e saber, pô, como é que você faz isso aí? E a gente passar a Fazer um informação ou benchmark absorver. naturalmente, né? Sim, isso, assim, eu entendo muito isso, né? Executo muito isso, eu visito, recebo, né, Poxa, pessoas legal. do meu segmento, da concorrência, de outros segmentos também, né? Me chamou no LinkedIn, eu já marco uma ida lá na Legal. fábrica para receber, porque eu entendo que, assim, quanto mais soluções, quanto mais pessoas, quanto mais meios eu tiver na minha cabeça já conhecido, quando surgir uma demanda eu sei quem pode me ajudar e como, né? Então, E com isso até quebrar aquele ciclo e de repente um relacionamento, seja com o fornecedor e tudo mais, e aí eu acho que isso também é um ponto para até os fornecedores de soluções terem claro que a ideia não é se conectar porque eu quero te vender alguma coisa. sim, Eu quero me conectar, quero entender como é a sim. sua operação, você entender o que eventualmente o parceiro tem que pode ser que é como você falou, daqui X tempos que vai aparecer uma necessidade que pode ajudar. Tipo, quando a relação vai para esse nível, é diferente, fica Sim. mais saudável e aumenta a chance de ser mais colaborativa, Não, né? o fato de conhecer a solução, né, não quer dizer que você vai comprar, adquirir, mas você pelo menos já entende se aquilo é uma solução viável para você ou não. Por exemplo, eu vi o gerador de neblina, né? Para mim, ali, a gente começa a ver por banco e tal, mas eu tenho uma operação que quando eu começo a fazer um veículo que é sigilo da informação, que é um veículo novo, um protótipo, esse veículo ele Não pode começa a entrar na vazar. linha e ele vai ficar guardado em algum lugar e ele fica a 7 chaves. Hoje, eu uso um posto de vigilância, por exemplo, para garantir que ninguém entre ali para não fazer uma foto, né? Gerador de Boa. neblina, eu posso ter uma câmera lá na central que eu já tenho, o gerador lá, e se o operador identificar ali um alerta, através de um analítico, alguma coisa, que alguém se aproximou numa área e num horário que não deveria, Aciona, tira a aciono, visibilidade. acabou meu problema. Cara, Né? isso é muito legal, porque Então, aí assim, você tá vendo que você, na conversa, é achar formas de usar uma solução. Obviamente a gente fica contente, né? Que é o gerador de neblina que ele comentou, não tenha dúvida nenhuma. Mas que é exatamente nessa troca de ideia que vem. Porque às sim, vezes até o fabricante ou o fornecedor de alguma solução, por não conhecer a operação de todos os mercados, às vezes nem imagina que o produto poderia servir para sim, alguma coisa. Então, essa troca de informação e esse relacionamento de uma forma despreza, descompromissada, né? sim, De sim. tipo, realmente mirando se ajudar, isso faz o mercado andar melhor, né? Não, e por isso que eu recebo, porque assim, você não conhece a minha operação, mas você conhece seu produto melhor do que qualquer um. Perfeito. Então, a partir do momento que você conhece seu produto muito bem e você conhece a minha operação,
para você até é muito mais fácil identificar Propor algo. a utilização daquela ferramenta para mim. Perfeito. Né? Então, assim, lá é sempre porta aberta, bicho. Assim, Que legal. Eu tenho uma agenda fixa disso, assim, sabe? De receber pessoas, de receber soluções, e quando não aparece eu busco, né? Porque a gente tem que estar sempre antenado e ligado aí no que está aparecendo. Né? Legal, muito bom. Agora, conta então, pessoal, o que um supervisor de proteção patrimonial, supervisão patrimonial faz? Tipo, né, a gente falou da galera olhar para o nosso mercado e tal. É importante saber, né? O que faz, né? Primeiro lá a gente tem essa nomenclatura, né? Porque normalmente é segurança patrimonial, Isso, né? Lá a gente tem essa nomenclatura de proteção patrimonial, porque dentro do meu escopo eu também tenho a área de bombeiros e de resposta à emergência. Perfeito. Então não seria só segurança, né? Então na GM a gente tem essa nomenclatura. Mas assim, que é só mais por conta desse escopo de atividade. Conceitual, mas é porque tem uma adição de escopo aí também. Isso aí, né? para não ficar só na segurança, né? E o que a gente faz, né, é o que eu costumo falar para todo mundo, né? A gente tem que fazer, a gente estava conversando antes ali, né, procurar fazer da área, né, o básico e muito bem feito, né? Mas aí o cara pergunta, putz, mas o que é o básico? Né? O básico é subjetivo, para mim o básico é uma coisa, para você o básico é outra. E dentro dessa ótica aí, a gente parte do seguinte princípio, né? A gente tem que pegar a área, no nosso caso lá de proteção patrimonial, e todo mundo encara a área como uma unidade de negócio. Né? Então, o que é a unidade de negócio? É uma unidade ali que ela está ligada num ecossistema maior, muitas vezes com alinhamento de política, de processos, de visão, de valores, mas que ela, de forma independente, ela tem que apresentar resultados. Né, para continuar sendo uma unidade de negócio e fazer com que o CEO do grupo, do conglomerado, ele sinta que vale a pena investir naquela unidade de negócio. Né? Então, dentro da nossa atividade, a gente busca isso, né, as ferramentas, né, para mostrar que a nossa área ela é sim uma área que ela não vai aplicar dinheiro diretamente no caixa da empresa, mas ela pode proteger, né, as perdas ali principalmente, ela pode proteger o patrimônio. Né? Então, dentro dessa ótica aí, a gente trabalha, né, como se fosse de fato essa unidade de negócio, e eu brinco também uma unidade de negócio de capital aberto. Boa. Né, porque muito baseado, né, nas suas entregas, nos seus resultados, principalmente na sua reputação, você vai atrair ou você vai repelir, né, os seus stakeholders, seus parceiros de negócio e principalmente os possíveis investidores. Né? Então, quando você traz isso para a sua realidade ali, você tem que identificar quem são esses parceiros de negócio, stakeholders, investidores. Você tem que ter ferramentas, né, para mostrar para ele o que de fato, quais são suas entregas. Né, como você gerencia a sua atividade, que mostra que você é, de certa forma, autossustentável. Perfeito. Então, acho que o principal trabalho de quem está numa posição de gestão, né, seja a área que for, é isso. É garantir... Agora, essa é enxergar. Isso é uma tese bem bacana que você trouxe à tona, galera. Que assim, ó, se a gente pegar para falar, a gente frequentemente fala, tirar a segurança debaixo da escada, deixar numa mesa estratégica e tudo mais, a gente vê esse movimento acontecendo, faz todo sentido. Mas o que o Gerão está trazendo aqui é uma outra forma de você enxergar, quase que segurança com o centro de custo dele ali. É realmente uma unidade de negócio, que é como você falou, perfeito. Mas uma unidade de negócio que não vai injetar dinheiro na empresa, não vai gerar capital, né, caixa naquela vertical. Mas ela está trazendo rentabilidade para a empresa, indiretamente, né, seja com prevenção de perdas, seja com melhoria de processo e etc e tal. Agora, tratar segurança como unidade de negócio é algo conceitual que o departamento de segurança pode pensar, idealizar e exalar para fora da corporação toda, ou isso é algo que passa de a empresa num todo ter esse tipo de governança e tratar, ou os dois, mas assim, qual que é o caminho que você... Se é uma provocação só de segurança, o líder de segurança está assistindo a gente, é ele que tem que colocar na mesa, direcionar isso? Ou qual o tanto que é responsabilidade dele? Eu acho que principalmente ele, porque para outras áreas isso já está muito... É muito óbvio. Tá. Para outras áreas, que outras áreas de fato agregam, né, ali um valor, né, o marketing, vendas, né, no meu caso a indústria de manufatura,
a finalidade dela, né, que é construir os carros, tudo que é área ligada à manufatura, então não tem muita dúvida quanto a isso. Sim. Né? Por isso que eu acho que parte muito do gestor, né, de segurança também se encaixar nesse escopo de trabalho. Né? Então acredito que ele tem que puxar sim, Ele que tem que chamar a conversa para isso, né? mas também tem o lado da empresa, né, que tem corporações que têm uma cultura maior de segurança e isso vai facilitar um pouco, e tem outras que nem tanto. Né? Então, isso aí também Ele vai ter que bater um ele pouco vai ter mais, né? que Para criar, enfim. mostrar ali, né, direcionar alguns caminhos para também buscar esse lugar ao sol, né, de ser uma área considerada ali, né, importante. Né? Então, Legal. acho que... Cara, isso é bem bacana. Agora, e aí sendo uma unidade de negócio? Legal, a gente falou que ela não gera caixa diretamente, né? Ela gera lucratividade, gera benefícios de forma indireta. Legal. Agora, como apresentar isso? Como extrair, né, para levar para o board, para a gestão, para que eles olhem ali e falem, pô, realmente essa unidade de negócio faz super sentido. Cara, eu tenho tudo precificado. Legal. Meus indicadores, ele é todo monetário. Eu transformo tudo em monetário. Legal. Então, assim, a empresa tem um processo. Então, vou botar lá. A gente tem um controle que a pessoa vai sair com um notebook da fábrica, ela precisa apresentar uma liberação para sair com aquilo ali. Se a pessoa não apresentou aquela liberação porque esqueceu, diversos motivos, eu falo que o vigilante ele não está ali para julgar o porquê daquela pessoa não estar com aquela liberação, por exemplo. Sim. Ele só vai simplesmente falar que não pode sair, né? E depois eu precifico aquele laptop, quanto é que ele custa? Ele custa X mil reais, então eu vou colocando. Então, se é uma saída de um carro, veículo da frota, que também existe um processo para sair, tem que ter uma autorização lá, que a pessoa pode sair com aquele veículo. Se não está com aquilo ali, ele está tentando sair com um ativo da empresa fora do fluxo. Eu precifico. Então, eu pego um histórico de se aconteceu lá uma invasão que normalmente, em média, lá o furto que acontecia com aquelas invasões anteriores saía em média de 50 mil reais, 100 mil reais, tal. Então, a partir de agora, com o sistema que eu tenho implementado, né, eu, quando tenho uma tentativa de invasão para resultar num furto, que ela foi impedida através da nossa ação, eu pego esse preço médio e falo, ó, a partir de agora, né, toda invasão, botei no caixa isso aqui porque eu impedi que tivesse mais uma perda de 50 mil reais. Então, eu vou fazendo tudo isso, vou transformando meus indicadores, né, de operação, vou transformando de forma monetária. Então, no final do mês, eu consigo dizer assim, ó, eu faço essa relação do que foi evitado versus o posto de vigilância. Então, ó, cada posto evitou X mil reais, né? E vou usando outros indicadores também, né? A metragem quadrada da minha fábrica. Eu pego tudo que eu gastei em contratos vinculados à segurança, pego o valor total, divido pelo metro total de metro quadrado da minha empresa e digo, a gente gasta X reais ou X dólares por metro quadrado. Isso é muito, isso é pouco. Né? E como a minha empresa é uma multinacional, transforma em dólar, que é para o valor ficar menor ainda lá. Né? Então, já tem um ajuste do câmbio aí então, também, sempre, né? que tem, né, esse tipo de conversa, você, ó, vamos lá, não é bem assim, porque normalmente são contratos de valor alto. Até pelo tamanho da companhia. Só que quando a gente consegue mostrar o que a gente evita, o quanto se gasta em termos de um metro quadrado, faço o mesmo indicador per capita, então eu tenho X mil pessoas no meu complexo, então eu faço a mesma comparação. Eu tenho X postos para proteger X mil pessoas. Então eu tenho um vigilante para cada X pessoas. Mesmo. Então, isso é muito, isso é pouco. Então a gente começa a mostrar que, assim, apesar de se achar que é um valor alto, depois que você mostra tudo isso, deixa de ser um valor alto. Você coloca um ponto de referência, né? Deixa de ser um valor alto, sabe? Então, assim, a partir do momento que você começa a falar a língua, né, na indústria de manufatura tem muito engenheiro. Então, quando você começa a falar a língua do engenheiro, que é números, então fica mais fácil o diálogo, Perfeito. Sabe? Cara, isso é um ponto legal, porque ó, um dos legais aí que o Geroncio está trazendo para a gente, além dessa forma que você colocou, adicionaria que você falou, né, de falar a língua do engenheiro, mas acaba falando a língua de toda a unidade, todo mundo de negócio. E na hora que você transforma para moeda,
virou algo universal, né? Sim. E tem um ponto que, assim, comunicação não é o que a gente fala. Comunicação é o que o outro entende. Então, assim, na hora que você se preocupa em apresentar algo da forma que o outro vai entender, cara, você tá conectando o time, você tá se colocando no mesmo patamar. Então, assim, se de repente até o board olha para a segurança como uma coisa inferior, na hora que você entra colocando a discussão no mesmo linguajar dele, você já se coloca no mesmo nível dele. Sim. Então é sensacional esse insight, bem bacana. Eu acho que também, né, dentro disso, de você falar a língua, né, do seu cliente final, digamos assim, você tem que envolver também a sua operação no cenário que ele está. Ele tem que ter a consciência situacional de onde ele está também. Né? Então, assim, o vigilante da minha operação, ele sabe que a gente está num mercado difícil, que é o mercado automotivo, né? Como a gente falou um pouco aí. Um mercado de alta A competitividade, gente né? teve Normal. um auge, um ápice de produção de veículos leves em 2013. Ah, Foram 3 milhões e 600 mil veículos produzidos naquele ano. Hoje, né, fechamento de 2024, a gente está equiparado a 2007. Né? Então, assim, a gente não está nos nossos melhores momentos. sim. Então, ao passo que o número de importação só aumenta, né, foram 500 mil de carros importados. Desse 500 mil, 23% é híbrido ou elétrico. Então, assim, o bolo diminuiu, tem mais concorrentes no mercado, né, para dividir a fatia. Então, cada vez mais um mercado mais competitivo. Sim. Então, o vigilante, o inspetor, quem quer que seja da área, ele tem que saber que quando essa empresa está investindo o que investe em segurança, a gente tem que dar uma resposta muito boa. O vigilante ele não pode se sentir confortável de tirar um plantão de 12 horas lá para passear. Sim. Então, pelo contrário, quando ele está inserido nesse contexto de dizer, opa, a gente está num mercado que está difícil, que provavelmente vai ter uma condição de austeridade cada vez maior, e eu não quero entrar na parte da austeridade. Sim. Eu quero entrar na parte rentável, né? Na parte que coopera para o negócio. Então, acho que quando a gente fala esse diálogo aberto também com a operação, eu acho que isso colabora bastante também. Pô, legal. E aí, pega link com o que você falou lá no começo de que, né, não existe um negócio, um departamento, algo de sucesso se você não entender de gente. Exatamente. Como o gerôncio olha, quais são os valores, as soft skills mesmo, que são relevantes, você considera como inegociáveis ou realmente muito importantes para a pessoa fazer parte do seu time, para estar contigo nessa jornada? Cara, no meu time eu só trabalho com quem eu confio de fato. Legal. Todos sabem disso também. Agora, como a pessoa conquista a sua confiança? Para conquistar a confiança, sempre transparência, clareza e sinceridade. Acho que o caráter ali, é muito clichê isso, né? Mas assim, eu prefiro contratar o cara identificando que ele ali tem um bom caráter e tecnicamente ele pode não ser o melhor, mas isso a gente trabalha, porque o técnico você ensina, você trabalha, você aprimora. Caráter não, né? Caráter você não vai conseguir moldar o caráter de alguém que já tem o seu caráter feito. Então, para mim, essa parte de soft skill, principalmente tudo que vai aumentar o nível de confiança, né, de transparência, como eu falei, clareza, sinceridade, isso para mim é o fundamental. Né? Então, eu sou muito exigente, né? Então, mas também sou muito aberto. Né? Mas eu costumo falar, eu consumo muito conteúdo do Bernardinho. Né? O Bernardinho, para mim, é um cara que, para essa questão de liderança, para mim... E já mostra um pouco da sua característica de liderança, porque normalmente aquelas pessoas que a gente mais gosta de ouvir, a gente absorve mais e coloca em prática. Nem perto, né? Mas a gente se inspira nisso. Se inspira, né? Mas ele fala assim que a cobrança, né, a exigência ali que você tem com alguém nada mais é do que o reconhecimento da capacidade daquela pessoa. Então, putz, se eu sei que o cara ele pode me dar mais, eu vou cobrar mais do cara. Agora, sim, eu vou dar os meios também para ele. Sim. Porque se aquele cara não me entregar o melhor, eu estou falhando com ele como líder dele. Eu quero sugar aquele cara para ele atingir a excelência dele. E eu acho que é esse o papel como líder. Né? A gente, como líder, a gente tem que buscar fazer com que as pessoas deem o seu melhor. Né?
E aí você engaja, você trabalha junto, você ajuda. E quando você extrai o melhor das pessoas, as suas entregas vão ser as melhores. Isso aí não Entra num ciclo virtuoso, né? virtuoso. Legal, bem bacana. Gerôncio, vamos lá. Você comentou, né, dos movimentos, enfim, de ter um mercado mais unido e etc. Você teve com a gente no Seg Summit do ano passado, como painelista e tal. Como que você vê esse movimento também de colocar o gestor mais no centro, realmente? No centro da discussão. Porque é quem está realmente lá na ponta, sabe as dores que de fato tem. Para trazer isso para o mercado, para aí o mercado correr atrás e achar as soluções. Como que você vê esse movimento, a importância disso, como que você se encaixa, tenta, enfim, o que... Isso é o que a gente conversou um pouco antes, é o que vai fazer com que as futuras gerações entendam que aquele cara que está sentado ali, que está com painelista, né, que está ganhando notoriedade dentro de um mercado que é gigantesco, né, as pessoas não têm noção das cifras, né, que o mercado de segurança ele movimenta. Né? Por quê? Porque antes você via o receptor do serviço, o tomador de serviço, apenas como um cara que você ia vender para ele. Né? Então, era só um atravessador. Putz, eu vou pegar aquele cara ali e vou vender para ele e acabou. Né? Hoje não. Hoje essas pessoas elas estão ganhando notoriedade, estão ganhando autoridade, lógico, muita base no conhecimento que cada um tem. Não é de graça isso. Não é de graça, né? Baseado nisso. Mas aí eles estão aparecendo, né, como referências. Né? Putz, quando eu entrei nesse mercado de segurança privada, que eu fui tentar aprender um pouco mais, eu fui buscar isso. Eu digo, putz, quem são os caras que executam hoje o que eu entendo que deve ser esse mercado de segurança? E aí é quando a gente acha essas referências que já existiam, né? Você vai lá na ISIS, por exemplo, você acha, eu não vou citar nomes aqui, mas, pô, tem uma galera lá que é referência. Você, pô, esse cara que eu quero chegar lá. Vem você, como eu já falei, o Clebão, o Cris, os caras que fazem uns movimentos como esse, cara, é essa galera que eu preciso estar junto ali para que esse movimento aconteça e que isso se torne, de fato, um mercado onde tem, né, o cara que é o tomador de serviço, o cara que é o prestador de serviço, mas tem também aquele cara que quer entrar nisso porque ele vê que é bom. Né? Então, o Seg Summit ele veio para tirar de vez qualquer dúvida que o mercado de segurança é um mercado promissor. Relevante. Cara, é um mercado que cresce 2 dígitos há mais de 20 anos. Na pandemia se cresceu mais de 10%. Então, assim, não faz sentido não ser um segmento extremamente notado, né? A gente pode até fazer um desafio aqui de quantos outros mercados têm esse crescimento similar. Né? Não, a gente conversando com integradores, com distribuidores, enfim, todos têm vaga em aberto há anos. Sim. Tipo assim, porque não consegue preencher, porque às vezes porque falta mão de obra qualificada. Não é a falta de capacidade de contratação, é a falta de mão de obra adequada. Então, isso é extremamente relevante. Agora, você, como um gestor, como que você olha para as tecnologias que vão surgindo? Porque, né, a tecnologia no mundo cada vez mais rápido, né? O que antes demorava 50 anos para surgir, hoje surge em 6 meses, né? Quais são as estratégias que você orienta seu time para estar antenado do que existe tecnologia, né? Você falou que abre sua agenda e tudo mais, isso eu acho que já é um byte insight, que é colocar na sua agenda isso, né? Isso é legal, trocando só um parênteses, que às vezes eu já falei para muitos outros gestores de outras áreas que às vezes sofrem com a questão de falta de mão de obra. Eu falava, cara, comece a colocar um roteiro de entrevistar pessoas até quando você não está contratando. Exatamente. Para você saber, se conectar, identificar mercado, esse tipo de coisa, porque de repente aí você vai achar alguém que se encaixa, se conecta e não necessariamente você precisa estar contratando para contratar, né? Depende se você achou uma pessoa que faz sentido. No caso da tecnologia, então essa rotina que você for que faz, eu imagino que funciona muito bem. Mas como se manter antenado do que está rolando de tecnologia, para onde o mundo está indo, como que você busca essas informações? Como você falou, essa parte da agenda eu acho que ela preenche um bom espaço nisso. Você pergunta agora, eu tenho 4 POCs acontecendo. Legal. E N soluções. coisas diferentes.
né? Não são coisas iguais. Eu tenho atualmente 4 POCs acontecendo lá na minha operação. Que é a prova de conceito, né? É a prova Você de colocar conceito, ali para né? ver se Pra vai ver fazer se vai aquilo validar se aquilo de fato é viável na minha operação, né? Então, isso sai muito dessas visitas que eu recebo e das visitas que eu faço, né? Participação de feiras, né? De benchmark com outras empresas, né? Desses fóruns que a gente participa, né? De locais, né? A gente tem um fórum muito legal lá no Vale do Paraíba, né? Em São José dos Campos, que é onde eu tenho a minha maior operação e onde eu resido, então eu participo. Mas eu fomento também isso com o meu time. Né? De qualquer novidade que você vê, pensa assim, como eu posso usar isso na minha operação? Pode ser o que for. Qual seria a aplicabilidade daquilo ali na minha operação? Eu vou te dar um exemplo simples. Uma pessoa do meu time, que é um especialista de bombeiros, ele foi fazer o recebimento de um caminhão novo que a gente adquiriu, né, de combate a incêndio, e foi lá para o Rio Grande do Sul. Né? E aproveitou na empresa que ele foi fazer lá o recebimento, a validação checagem, né? do caminhão, tudo, né? O cara comentou lá porque estava uma época de chuva, de granizo, pô, que estava afetando lá bastante coisa, as plantações de uvas, parreirais e tal. Esse cara, na hora, ele pensou, putz, lá em São José também tem granizo. Quando cai chuva de granizo, os carros que estão no pátio, eles são todos afetados por conta disso. Então, tem um custo de retrabalho por unidade de R$ 2.000, em média, quando chove granizo, que acontece isso aí. O cara pensa, como é que funciona isso? Ele fala, não, é um canhão que ele atira ondas aí e ele quebra o granizo. O cara, putz, deixa eu ver. E aí começou, isso a gente já apresentou para o nosso comitê executivo. O comitê executivo já validou a solução e acho que esse ano está em vias de implementar. Então, assim, a gente não tem nada assim relacionando, mas querendo ou não, é o patrimônio da empresa, é o nosso produto final. Né? E aí entra naquele que a gente falou de ser uma unidade de negócio, a unidade de negócio trazer dinheiro para a empresa. Isso aí. Esse é o então exemplo. É esse tipo de coisa que a gente valida, que, por exemplo, de acordo com a quantidade de carros que tem no pátio, se acontece uma chuva, tem um custo alto de retrabalho que não era previsto ter. Fora o estoque não está mais disponível, né? Demora um pouco mais. Então vai lá até a cadeia, o cliente final que vai receber o carro atrasado, no final das contas, porque ele teve que fazer um retrabalho se foi algo mais crítico, né? Mas enfim, você vê que esse fato de você estar fomentando isso e estar recebendo sempre pessoas lá, então eles veem que eu faço isso, né? Que eu gosto disso, então acaba eles também entrando. Então assim, eu não faço isso só. Né? Então, como ficar antenado é botando mais pessoas para estarem antenados junto com você. Então, acho que esse aí é um bom caminho também. Pô, sensacional, porque aí o time tem a cabeça de estar procurando solução de problemas, porque é isso, ele podia nem ter conectado com uma coisa com a outra, né? A pessoa comentou e parava ali. Não, ele se conectou e trouxe a solução. Isso é muito bacana, criar esse espírito no time, de realmente você aumentar seus braços. E aí passa do líder também, não ter a questão do ego, ter humildade de entender que, cara, o que importa é o time crescer e não necessariamente sou eu crescer. Porque se você não tem um time que cresce com você, sozinho talvez seja muito mais difícil. Isso que você falou, assim, eu sou zero vaidade. Pelo contrário, aquilo que eu falei, né? Eu quero extrair o melhor do cara e eu quero que ele seja reconhecido pelaquela habilidade que ele tem. Então, recentemente a gente acabou de ter uma visita da nossa liderança global de security. Aqui, vieram pela primeira vez aqui, depois de alguns anos aí, eles vieram conhecer de fato a operação. Eles estão voltando para lá com 4 boas práticas. Que viram aqui. E as 4 boas práticas saíram do meu time. E cada um apresentou a sua. Que legal. Então, assim, para alta liderança, né, cada um apresentou a sua boa prática, que eles estão voltando para lá agora, né, para os Estados Unidos. Inclusive, teve uma que ele olhou assim e fez, putz, por que a gente não tem isso em todo lugar? Nem entendendo, né? Por que não pensamos nisso antes? Então, assim, é isso que você falou. Não tem que ter vaidade. Até porque quando você estimula o cara a fazer uma coisa e depois, na hora de receber ali os aplausos, você entra em cena como líder, putz, destrói, né? Assim, destrói a equipe, né? Destrói a equipe. Faz muito sentido isso. O trabalho no mercado corporativo, gestão e tudo mais, não é um esporte solitário. Então, obviamente, a conquista e a busca precisa ser em conjunto. Geron, esse papo sensacional. Nosso tempo chegou.
E aí a galera tá assistindo e fala, mas é assim, papo bom é assim, passa voando, uma sequência de insights assim dessa conversa aqui, o que vai sair de corte, se prepara, porque realmente vários insights bacanas e pílulas aí que dá pra gente tirar e colocar em prática no dia a dia de todo mundo. Queria que você deixasse uma mensagem final, de repente, né, suas redes sociais, como o pessoal te encontra no LinkedIn, né? Enfim, quem eventualmente quiser se conectar contigo. O microfone é seu. De rede social eu não uso, né? Eu tenho basicamente aí o LinkedIn de fato, né? E não é muito difícil achar, né? Porque Gerôncio Pereira. Vai achar muito? Você botar lá, não vai ser muito difícil encontrar, então no LinkedIn aí a galera pode me procurar e depois a gente troca, né? Contatos aí, telefone, e-mail e tal. Né? E eu acho que, assim, como mensagem final de todo esse papo aqui, né? E acho que é algo que eu comentei que para mim é o principal, né? Todo gestor, né? Qualquer que seja a área, mas aqui a gente está falando muito mais voltado para o gestor de segurança, ele não pode, de forma alguma, esquecer das pessoas. Né? Que ainda hoje, com toda a evolução da tecnologia, cada vez mais presente no nosso mercado da tecnologia, o elo entre a operação e a tecnologia vai ser sempre uma pessoa. Né? Então, se essa pessoa não estiver engajada, se ela não tiver o propósito daquilo que ela está fazendo, o resultado ele nunca vai vir da melhor forma possível. Então, assim, foca nas pessoas, seleciona o melhor time, desenvolve o melhor time, treina o teu time, né? Que aí sim você vai começar a ter entregas de fato relevantes e vai chegar ao ponto da tão sonhada, né, estratégia do negócio. Né? Você vai ali cada vez mais galgando o seu lugar e vai chegar um dia a ter a segurança mexendo ali, entrando diretamente na estratégia. Legal, muito bom. Ou seja, quer chegar na estratégia é construção, não é algo simplesmente que vão te dar e falar, tô, é seu. Você precisa construir e construir isso com o time. Sensacional. Gerôncio, obrigado, cara. Obrigado por estar aqui com a gente. Espero que você tenha curtido. Você que está aí, aproveita, ó. Todos os episódios do Baikoncast ficam aqui no canal do YouTube da Baikon. Senta o dedo nesse like, compartilha com todo mundo que tem muito conhecimento aqui para outras pessoas também absorverem isso e avançarem nas suas vidas e carreiras. É isso. Uma vez por mês, a Baikoncast está no ar, trazendo conteúdo e grandes gestores aqui com a gente. Até a próxima. Abraço.